Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta segunda-feira, dia 26 de maio de 2025 do Cidadania S.A., seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Eu nunca faço isso aqui no começo, mas dessa vez eu vou fazer. Pedir para quem está chegando aí, deixar o like, se inscrever no canal. Deixar o like é muito importante para que o YouTube entenda que você está curtindo o vídeo e que ele mande para mais pessoas, que mais pessoas tenham acesso às notícias de verdade. A gente precisa fazer com que as notícias cheguem a mais pessoas. As pessoas não podem ficar se informando pela Globo News, pela Globo, pela Record. A Globo News, com aquele Merval, que diz que a Dilma foi eleita porque ela era a mulher do Lula. Uma fala extremamente machista num programa com outras mulheres que se calaram. Ninguém falou nada ante aquela fala extremamente machista do Merval. A Sadi estava lá. Sadi, que é parente do Aécio. Preciso falar mais muita coisa, né? A Natuza Neri, que era uma pessoa que parecia correta, naquele episódio da Janja lá na China, diz que a Janja tinha que calar a boca. Que ela tinha que ficar quieta e não se meter em nada. Depois ficou claro que a Janja já não fez nada de errado. Mas a Janja é atacada. Assim como a Dona Marisa era atacada. Porque são esposas do Lula. A esposa do Tarcísio, essa é adorada. Não é mesmo? Porque o Tarcísio tá virando quem? O Tarcísio está virando o novo Collor. A mídia tradicional brasileira está pegando o Tarcísio no colo como o moderado, o bolsonarista de direita moderado. A mesma coisa que fizeram com o Collor e a gente viu no que deu. Então a gente precisa quebrar esse tipo de situação para que as pessoas tenham acesso às notícias de verdade. Não mudadas para satisfazer o interesse, principalmente da mídia hegemônica do nosso queridíssimo país, tá bom? Então, por gentileza, deixa o like aí, que hoje a gente vai ter notícias boas e uma muito, muito difícil de dar aqui, mas vamos que vamos. Essa daqui eu trouxe no fim de semana, que o Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, tinha entrado com um pedido no PGR para investigar o Bananinha que está nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro. O PGR mandou e o STF já abriu inquérito. STF abre inquérito contra Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos. Quem será o relator? Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal abriu inquérito para investigar o deputado Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, por atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Por decisão do presidente do STF, que é o Barroso, não é da primeira turma, é o presidente do STF inteiro. Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes é o relator do caso. Mais cedo, a PGR solicitou a abertura do inquérito com a citação de postagens em redes sociais e entrevistas a veículos de imprensa dadas pelo deputado. Em março, o Eduardo Bananinha anunciou licença do mandato parlamentar para morar nos Estados Unidos, onde está desde o final de fevereiro, trabalhando contra a República Brasileira. Aspas para a PGR. Há um manifesto tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como para os julgadores na ação penal, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra o que o senhor Eduardo Bolsonaro parece crer ser uma provável condenação, diz a Procuradoria. As evidências conduzem à ilação de que a busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal em curso contra o papaizinho dele, essa é a minha parte, tá? Contra o senhor Jair Bolsonaro e aliados. E a PGR pediu depoimento do papai. A PGR pediu ainda que o Supremo autorize a tomada de depoimento de Jair Bolsonaro para esclarecer os fatos. Segundo a Procuradoria, o ex-presidente seria beneficiado diretamente pelas ações do filho. Não é à toa que ele tá bancando. Ele não, os trouxas aí que dão dinheiro pro Pix do Bolsonaro. Ele tá usando essa grana para manter Eduardinho lá nos Estados Unidos fazendo merda, né? Aspas aqui. Dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser o responsável financeiro
pela manutenção do senhor Eduardo Bolsonaro em território americano. Eles pediram que Jair Messias seja ouvido. E aí tem uma outra ligada a essa tá no blog da Daniela Lima, que ainda é uma das poucas que presta na Globo News, espero que ela continue assim, porque ela é excelente. Tá no blog dela, lembrando sempre que o link das notícias estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Moraes retira sigilo de inquérito contra Eduardo Bolsonaro e inicia apuração. Ele levantou então o sigilo do inquérito contra o Eduardo Bolsonaro por coação contra integrantes da corte, aspas. Nos termos do inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal de 88, em regra, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Na presente hipótese, não há justificativa para a manutenção do sigilo. O levantamento do sigilo já foi comunicado à PGR, que pediu a abertura do caso no domingo, dia 25. Tá bom? É isso aí. Vai ter, e tomara que tenha um pedido de prisão preventiva, tanto pro Bananinha, quanto para aquela desgrama daquele pai dele, tá? Aí a gente vê a situação que tá. Olha essa daqui. Bolsonarista, só podia ser, não é mesmo? Atropela 4 pessoas após discussão política em festa no Rio. Vamos dar nome pro bonitinho aqui. Luciano Valério Pires dirigiu um HB20 e avançou contra convidados após irritar com bottom sem anistia. Foi preso em flagrante, preciso tomar cuidado porque eu tenho um desses. A matéria é do Kleber Lourenço aqui no ICL. Então ele foi preso em flagrante, acusado de atropelar 4 pessoas durante uma festa de aniversário na Rua Alice, em Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro. Cerca de 30 pessoas participavam da comemoração quando o agressor se desentendeu com convidados por conta de um boto com os dizeres sem anistia. As vítimas descreveram a coluna momentos de tensão, medo e violência. Aspas. Nunca pensei que eu ia passar por uma coisa dessas. Estou processando tudo até agora, disse uma das convidadas. Meu irmão é músico, minha irmã é artista plástica. Somos da área de humanas. Nunca imaginei que estaríamos diante de uma cena dessas, completou. O caso começou quando uma das convidadas atravessou a rua para cumprimentar um casal de amigos e foi abordada por Pires, que questionou de forma provocativa seu posicionamento político ao perceber o boto. Ela optou por não responder. É sempre assim, ela nem respondeu. Em seguida, o homem se aproximou da mesa onde o grupo comemorava com música ao vivo e começou a cantar, alternando sua participação com manifestações de apoio ao excretíssimo Jair Bolsonaro. Os comentários geraram incômodo entre os convidados. Algumas pessoas pediram para que ele se afastasse, mas o homem reagiu com hostilidade e chegou a empurrar 2 mulheres mais velhas. Essas pessoas não respeitam ninguém, nem nada. O marido de uma delas tentou intervir e foi agredido. A situação se agravou quando outros 2 convidados o chamaram de covarde, provocando um tumulto que se espalhou pela Rua Alice. Os presentes tentaram afastar o agressor, que deixou o local gritando ameaças. Vão ficar aí? Então agora vocês vão ver, vão se ferrar, para não falar outra coisa. Ele retornou ao local dirigindo um HB20 branco e jogou o veículo deliberadamente contra os convidados. Ele fez um boliche com a gente, resumiu uma das vítimas. 4 pessoas foram atingidas, um rapaz sofreu uma pancada na cabeça, foi atendido pelos bombeiros e levado a uma clínica onde foi submetido a uma tomografia. Esse menino foi o que mais se machucou, ele ficou todo lanhado nas costas, relatou uma das testemunhas. O gerente do bar Sonho Lindo foi quem acionou a polícia, informando a marca do carro e o sentido da fuga. Policiais que faziam patrulhamento conseguiram interceptar o veículo em Santa Teresa. O caso foi registrado na 12ª DP de Copacabana e Pires foi autuado por tentativa de homicídio. Na delegacia ele simulava estar mancando, segundo os presentes. É assustador o nível de ódio que essas pessoas alimentam e depois ainda tentam se passar por vítimas. É esse o ponto. Segundo relatos, o clima entre os presentes ainda é de abalo emocional. Tá aqui na descrição do vídeo também. Então, essas pessoas brincam, elas acham que a vida é assim. Hoje eu recebi de um conhecido um vídeo falando de um determinado partido político e assim, as pessoas acham que é engraçado, sabe? Você juntar tudo no mesmo balaio. Não é engraçado, porque a gente está lidando com aloprados como esse sujeito. A eleição do Bolsonaro deu um salvo-conduto para aloprados igual esse criminoso, assassino,
Luciano Valério Pires, assassino. Ele tentou matar pessoas com o seu carro. A gente talvez nunca se recupere disso. E a última do dia, que essa daqui foi bem difícil. Eu fiquei naquelas trago ou não trago, mas a gente tem que falar. Ai, cara, o ataque de Israel contra Gaza, que matou 9 dos 10 filhos de uma médica palestina. Isso aqui foi absurdo, tá? E eu trouxe também o que o presidente Lula falou sobre isso. Ele classificou a matéria da AFP. Ele classificou no domingo 25 de vergonhoso e covarde o ataque aéreo de Israel, que matou 9 filhos da médica palestina Alaa al-Najjar na faixa de Gaza no sábado. O bombardeio explodiu a casa de Najjar na cidade de Khan Younis, região sul de Gaza. O presidente voltou a chamar de genocídio o ataque a Gaza, o presidente Lula. Aspas para ele. A morte de 9 dos 10 filhos da médica palestina Alaa al-Najjar, como consequência de ataque aéreo do governo de Israel na faixa de Gaza no sábado, é mais um ato vergonhoso e covarde. Seu único filho sobrevivente e seu marido, também médicos, seguem internados em estado crítico, não devem sobreviver, tá? Nem o outro filho que ficou, nem o marido. O que eu acho que o presidente Lula deveria fazer, o que eu acho que o Brasil deveria fazer, o que eu acho que qualquer nação com um pingo de decência deveria fazer é romper completamente com o Estado de Israel. Rompe. Porque assim, eu tava pensando, a gente, pelo menos eu quando estudo até hoje o Holocausto que Hitler fez os nazistas, eu me pergunto, como é que ninguém fazia nada? E assim, naquela época demorava mais para as coisas chegarem, obviamente, na década de 40, fim dos anos 30, década de 40, do século passado. Não se tinha tanto acesso à informação. Hoje não, hoje chega tudo. E naquela época ninguém fez nada, demorou para se fazer alguma coisa. Vai completar 2 anos que essa porcaria tá. E ninguém faz nada. Se fala em 50 mil como número oficial, mais de 50 mil, mas alguns dizem que já se passou das 200 mil pessoas. E um infeliz lá de Israel, ministro, deputado, sabe que porcaria, mas ele é do governo, ele falou que sim, que eles têm que matar as crianças. Porque se eles deixarem as crianças vivas, as crianças vão se voltar contra Israel no futuro. Então o plano deles é eugenia, eles querem acabar com o povo palestino, matando mulheres e crianças, bebês. É isso que eles estão fazendo e o mundo assiste a tudo sem fazer nada. Eu vou falar como foi o ataque. Preparem os estômagos, tá bom? Ela estava em plantão no hospital Nasser de Khan Younis, no sul da faixa de Gaza. Ela recebeu a notícia de que a casa foi bombardeada pelo exército israelense. Saiu imediatamente para se deparar com os corpos carbonizados. Estava tudo queimado, de seus filhos retirados dos escombros. A seu redor, mulheres choravam enquanto o barulho das explosões ainda ressoava no território palestino devastado pela guerra. Corri para casa e a encontrei totalmente destruída, reduzida a um monte de escombros sobre seus filhos e seu marido, disse a sua irmã, Sahara al-Najjar. 9 crianças estavam carbonizadas e irreconhecíveis. O 10º filho e o pai estão em estado crítico, disse ela. Não pude reconhecer as crianças entre os sudários. Seus rostos tinham desaparecido. Tá? O exército israelense alegou que um de seus aviões bombardeou vários indivíduos suspeitos de operar a partir de uma estrutura vizinha à posição de seus soldados nesta área. A afirmação sobre os danos causados a civis não envolvidos está sendo avaliada, acrescentou. Não há lugar seguro em Gaza. De acordo com pessoas próximas à família, o bombardeio aéreo foi realizado sem advertência na tarde de sexta-feira contra a residência familiar onde estavam as 10 crianças com o pai. Gravemente ferido, o pai está hospitalizado, parará, o único sobrevivente mesmo. Vamos a aspas para o irmão do marido. Meu irmão estava no chão com a cabeça ensanguentada, a mão arrancada, coberto pelos escombros. Tirei ele queimado e eu levei ao hospital. Os socorristas levaram o filho. Não, ao contrário. Ele tirou o filho e os socorristas levaram o irmão. Encontrei a casa do meu irmão reduzida a ruínas e meus parentes debaixo. É uma perda imensa. Alá está destruída. Tá bom?
Não sei como dizer, mas ali Al-Najjar está preocupado com o que vai acontecer quando seu irmão despertar, caso ele desperte. Ele disse o seguinte: não sei como dizer isso a ele, devo anunciar que seus filhos morreram? Eu os enterrei em 2 sepulturas, não há lugar seguro em Gaza, afirmou ele. A morte é melhor que este suplício. E o mundo assiste a isso sem fazer nada. Então, assim, eu não sei como a gente chegou onde a gente chegou. Por conta de divergências políticas, um criminoso, um assassino, um aloprado joga o carro em cima de pessoas. E a gente tem uma nação exterminando a outra, matando mulheres e crianças. E nada acontece. É isso. Cara, essa foi a edição de hoje. A gente se vê amanhã. Um abraço e até lá.